Boa tarde, Luiz. Boa Aqui é Fernando, tarde. a gente fala aqui da redação integrada de O Liberal. Eu vou começar pedindo para tu te apresentar, teu nome, sobrenome, idade e a tua profissão. E de onde tu fala também. Bem, eu me chamo Luiz Alberto Monteiro. Hoje eu sou administrador. Tenho 31 anos e moro em Moju, aqui no Pará. Perfeito. Luiz, essa é uma pauta que a gente está fazendo agora para um especial nosso de domingo, né, que tem como objetivo fazer um alerta em relação ao assunto de encontros por aplicativo. O nosso objetivo não é criminalizar encontro por aplicativos, né? Deixe que isso fique bem claro, até porque não é crime. Só que existem alguns cuidados que precisam ser seguidos, né, antes de se consumar os encontros. E a gente espera que, a partir do teu relato, a gente consiga chamar atenção para esses casos e poder ajudar outras pessoas também. Então, te pedir para tu contar um pouquinho de como é que foi a tua experiência, né, com o uso de aplicativos e como é que tu lida com isso hoje. Bem, sempre foi algo comum. Quando eu conheci o aplicativo, até então, estar ali fazendo uso desses aplicativos era algo comum, né? E entre um encontro e outro, nada muito normal. Tá conseguindo? Pode. Agora, deu uma mega travada. Pode repetir, por favor? Tá. Eu acho que eu vou colocar nos meus dados móveis, que é melhor. Mas, enfim. Bem, desde que os aplicativos de encontro surgiram, né, e passaram a ser um pouco mais fácil conhecer pessoas, ou melhor, encontrar pessoas ali, eu me passei a ser usuário desses aplicativos. E entre um encontro e outro, eu pude passar do virtual para o encontro mesmo pessoal, né? Enfim. E dentre esses encontros, eu vivi uma experiência dessa que me marca, tanto que eu já partilhei um pouco contigo, né, sobre essa experiência que foi uma experiência negativa e que com certeza marcou, né, para o resto da minha vida, né? Às vezes eu sempre tomo cuidado com a afirmação, né? Porque é verdade que eu não tenho 100% de certeza daquilo que eu carrego, enfim, né, da partir daquele momento. Mas que tudo indica pela situação, eu fui vítima de um desses encontros. Enfim, como aconteceu? Conheci alguém virtualmente, alguém que eu nunca havia encontrado antes, né? Mas Em Belém, a época. Em Belém, né? Na época eu estava fazendo faculdade ainda, eu ia a Belém para estudar. Sim. E aí um desses dias no fim da faculdade, eu entrei no aplicativo e vi que próximo de onde eu estava tinha uma pessoa. Fisicamente me chamou a atenção, enfim. E que ao desenrolar da conversa a conversa tendenciou para o encontro pessoal, naquele mesmo dia, né? E então foi que rolou. Era próximo de onde eu estava, onde eu ficava aquele dia, e só que a cordialidade, o carinho demonstrado virtualmente, claro que não foi a mesma coisa pessoalmente, né? No desenrolar do encontro, né? Foi ficando um pouco mais frio, vou usar essa expressão, não vou dizer agressivo, mas sim frio, né? Em comparação ao diálogo e à conversa que teve virtualmente. E, enfim, foi que rolou um ato sexual. Nada muito confortável, digamos assim. Né? Um ato muito frio e que, por alguns momentos, né, ou quase
quase todo o momento do ato é meio que grosseiro e agressivo, como ainda não tinha vivido, e que tendenciou algumas... que destacou algumas coisas que chamam a atenção, que me chamou muito a atenção e que me deixou muito desconfortável naquele momento, como por exemplo, no ato, claro que antes de começar, eu tive o cuidado de perguntar se a pessoa teria o preservativo, né, para que a gente pudesse deixar aquele momento mais seguro. E ela confirmou dizendo que sim. Eu acompanhei, vi colocando, enfim, só que quando o ato em si começou a ser algo muito agressivo, e eu percebi que o preservativo havia se rompido. Certo. E aí, então, foi que eu pedi para parar, né, para que a gente pudesse corrigir aquilo, então, para ver se continuava, mas a pessoa me ignorou e continuou, né? Eu envolvido um pouco pela euforia do momento, mas ainda assim desconfortável com a situação de continuar, né, mesmo sabendo que o preservativo havia sido rompido, mas continuei. E após aquele rompimento do preservativo, o ato continuou, mas que continuou ainda mais agressivo, né? A gente sabe que uma relação entre homens, ela passa a ser mesmo um pouco, se torna mais sensível, né? E aí, então foi que, sendo mais agressivo, uma forma mais grosseira, começou a me machucar, né? E aquilo estava ficando desconfortável para mim. Pedi para que pudesse parar, mas aí, né, disse que não estava mais legal, que não queria, mas insistiu, até que a pessoa chegou no ápice da sua satisfação sexual, né? E, enfim, aí foi que então paramos. E a pessoa muito fria saiu, eu comentei sobre o rompimento e questionei por que não havia parado, disse que não... E de forma grosseira só respondeu que não iria atrapalhar a situação. Enfim, se levantou e saiu. E ali eu fiquei com aquele incômodo de uma relação, de um ato muito grosseiro, né? Eu, de certa forma, um pouco machucado estava, e observei um pouco do ambiente onde eu estava. Afinal, naquele momento, eu acabei ficando sozinho no quarto, né? Já não eram mais 2 pessoas naquele quarto, só eu. E aí foi que, então, que eu observei que umas coisas anormais que a gente não costuma encontrar nos quartos normalmente, né? Que era perto de onde estava a embalagem do preservativo, por exemplo, havia uma agulha, né? Não sei, uma agulha para uma outra finalidade, não sei, mas era uma agulha que enfim, não fazia sentido para mim estar ali, e aonde a agulha estava. Sim. Né? E aquele momento foi um momento que ficou muito marcado na minha memória, marcou muito o momento, aquele dia, na verdade. E aí depois nós nos despedimos, eu com certeza não quis mais estar ali, afinal fiquei incomodado, né? Me senti envergonhado de questionar o porquê daquele instrumento naquele lugar, né? Quis apenas sair do lugar onde nós estávamos e sair, sem questionar, mas conscientemente incomodado, né? Internamente muito incomodado. Enfim, os anos se passaram e eu, após isso, passei a ser um pouco mais cauteloso com os encontros, afinal foi uma experiência que não foi positiva e que deixa, né, uma sensação não boa, que nos retrai de poder viver novas experiências, enfim. Passou. E após alguns anos, mais ou menos por volta de 3 ou 2 anos, a partir deste encontro, em meio a um exame de rotina, eu fiz um teste para HIV e AIDS, né? Enfim, e da qual testou positivo, né? Sim. E aí me perguntam, né? Eu me pergunto também, quem? Que é o que, nesse caso, a gente mais se pergunta.
E, claro, dentre esse intervalo do ato acontecido ao diagnóstico, eu não me envolvi com outras pessoas? Sim, me envolvi, mas com muita segurança, pessoas que eu realmente conhecia, né? Eu acho que se teve nesse intervalo pessoas que eu encontrei no aplicativo, foram uma ou duas, mas sinceramente sem o ato consumado, né? As pessoas com quem eu me envolvi mais profundo eram pessoas que eu conhecia, né? Enfim, e pessoas que eu tive contato e procurei pós-diagnóstico, Sim. né? E aí, enfim, então quando a gente para pensar um pouco em tudo que aconteceu, aonde foi que a gente errou, vou usar essa expressão, eu só lembro dessa situação, Certo. né? E por coincidência também, algum período depois, pouco tempo depois do ato, agora que eu lembrei, me desculpa voltar, pouco tempo depois, eu assistindo o jornal, eu vi uma matéria que dizia de um crime acontecido. Eu não lembro se houve um assassinato na época, ou se houve uma tentativa ou algo parecido, né, em uma casa próximo ali de onde eu estava, né? Qual era o bairro, Luiz? Era eu acho que é bairro das Águas Lindas, esse bairro que fica atrás do líder da BR. Sim, ali próximo a Ananindeua já, né? Isso. E aí, enfim. E aí, mais uma outra situação que muito me intrigou, né? Porque, tipo, aconteceu esse crime lá, enfim, que repercutiu na época, deu no jornal. E aí, enfim, os anos se passaram, eu fui diagnosticado, mas eu nunca esqueci daquele momento, né? E sempre que eu me aonde foi essa minha exposição, como que foi como foi para mim ter o contágio, eu me recordo disso. Então, e sempre que Quando eu foi que isso penso, aconteceu, Luiz? o encontro, eu acho que foi por volta de 2014, eu 2014. penso. Tá certo. Lá em 2014, tu conseguiu identificar, mais tarde analisando, obviamente, conseguiu identificar alguma coisa no perfil enquanto tu conversava com essa pessoa que pudesse te levar a achar que alguma coisa não estava certa? Ou era um perfil aparentemente normal? Não, era um perfil aparentemente normal. Certo. Analisando também posteriormente, tu acha que é possível que alguma coisa tenha sido premeditada, planejada por essa pessoa? Cara, não, seria um pouco perigoso dizer que sim, né? Porque eu estaria culpando, depositando numa pessoa uma culpa que eu não tenho certeza. Afinal, ela eu nunca mais procurei depois do diagnóstico, por exemplo, né? Ela, inclusive, é uma das pessoas que eu nunca consegui nem encontrar, nem esbarrar, mesmo pelas redes sociais, que hoje a gente acaba se encontrando ainda assim nas redes sociais com as pessoas, mas não encontrei. E em meio a toda a situação, em meio a todo o cenário daquele momento, né? E em meio ao que eu vivi, as pessoas com quem eu contatei depois do meu diagnóstico, que todas as pessoas com quem eu fiz contato, que eram pessoas com quem eu havia me relacionado, todas elas são soros discordantes a mim. Todas, né? Então, né, a que eu não consigo falar, ou a que eu nem fiz questão de falar, até porque hoje para mim não interessa, mas não importa. Afinal, eu tenho posso dizer que tenho uma parcela de culpa, né? Não de culpa, mas enfim, né? E aí, se foi premeditado, eu não sei. Espero mesmo que não, que eu esteja enganado, mas confesso que no fundo do coração, a impressão que passa é que sim. Tá certo. Luiz, hoje em dia tu ainda usa algum tipo de aplicativo de relacionamento, aplicativo amoroso? Não com o mesmo, não com a mesma frequência, e eu vou usar essa expressão, não com a mesma modalidade, porque a gente sabe que
Hoje existem diversos de aplicativos de encontro, né? Sim, sim. Tem os que conseguem, os que tu consegue transmitir pouco daquilo que tu queres, que é para encontros mais casuais mesmo, e tem aqueles que a gente considera que são mais completos, onde tu consegue, enfim, outro público, vou usar essa expressão. E já esse aplicativo, da qual, por exemplo, eu encontrei com um rapaz, que era esses encontros mais mesmo momentâneos, eu quase nunca uso. E Tá dizer certo. que não... E quais são os cuidados que tu adota hoje em dia em relação a esses encontros casuais? Tu toma algum tipo de cuidado? Tu tem algum tipo de precaução? Não cometo mais, hipótese alguma, o que fiz lá atrás, que é encontrou, ato. Sim. Não. Encontrei, vamos se encontrar num lugar público, vamos bater um papo, conhecer-se melhor, vou usar essa expressão, para ver o que rola, né? Porque eu costumo dizer isso, eu sou uma pessoa muito sinestésica, eu sinto um pouco eu consigo sentir um pouco da energia das pessoas. E aí eu tento um pouco disso, eu levo isso pro meu convívio com as pessoas. Me passou uma impressão boa na energia do momento, vamos tentar conversar um pouco mais, mas do contrário, eu corto. Entende? Tá. Não sei se tu consegue me entender. Sim. E só para finalizar, ainda que não seja esse o foco da nossa entrevista, mas como foi um parêntese aberto, né? Acho que seria interessante te perguntar, depois desse diagnóstico, tu estás em tratamento? Como é que tu está hoje em relação à saúde? E como é que está o emocional também, né? São 9 anos praticamente depois de todo esse caso. Como é que tu lida com isso hoje? Eu sei que tu é uma pessoa que tu procura hoje em dia trazer isso até como uma maneira, né, de alertar outras pessoas e de empoderamento também. Então, como é que tu vê isso? Hoje, né? Hoje eu faço meu tratamento, logo após o meu diagnóstico, seguido 3 dias depois do diagnóstico, eu comecei o meu tratamento, já, como você mesmo já destacou, são quase 8 anos, para ser mais preciso. Né? 8 anos de tratamento, quase 9 anos de tratamento, da qual, desde o terceiro mês de tratamento, eu estou no estágio que chama-se de indetectável, né? Da qual eu não sou um risco para ninguém, da qual eu não sou risco de contaminação. Estou com o meu CD4, graças a Deus, muito bem positivado, a minha carga viral indetectável, enfim. Psicologicamente, eu tirei dessa experiência algo para ajudar pessoas, né? Eu costumo dizer que, como cristão que sou, o Senhor ele não nos dá, não me pergunto, eu não falo que ele me confiou essa missão não para o quê, mas por quê? Não por quê, mas para quê, na verdade é essa, né? O para quê eu tiro que essa experiência é para que eu possa ajudar pessoas, e o que eu tenho feito ao longo desses quase 9 anos, né? Eu tenho ajudado pessoas, como moro numa cidade pequena, falo abertamente sobre o assunto. É verdade que de forma mais pública, e vou usar para todo mundo, essa é a primeira vez que eu falo assim mesmo abertamente, né? Claro, os amigos, os próximos e os que conseguem entender sobre o assunto entendem que eu convivo com isso, né? Eu convivo com essa condição. Mas faço para que estou bem psicologicamente, afinal tive o apoio desde o princípio da base que nos ajuda nesse sustento de manter mesmo a vida seguindo, porque eu digo sempre que na época do meu diagnóstico a minha vida estava em 4 pilares, né? Era a minha família, né? Os meus amigos, o meu trabalho e um relacionamento. Vou dizer que pondera esses 4 pilares. 4 pilares esses que, em momento algum, fraquejaram. Pelo contrário, se estiveram sempre muito firmes em me ajudar. Então, isso foi muito positivo para mim, né? É verdade que todos eles estremeceram, mas não fraquejaram. Estremeceram porque era novo para todo mundo, né? Era novo para minha família, era novo para as pessoas com quem eu trabalhava, era novo para os meus amigos,
né? Era novo para um relacionamento que, por sinal, na época eu estava iniciando no 2º mês de relacionamento. Então, mas assim, a partir do momento que juntos fomos conhecendo, fomos tomando ciência do que era daquilo que era novo, né? E não só do que a gente ouvia esporadicamente falar, a gente foi se dando conta o quanto hoje viver com HIV não é não é mais um grande tabu, né? Afinal, eu estou muito bem, vivo muito bem, estou bem de saúde, enfim. Entendi que não sou um risco para as pessoas, porque a princípio era essa a minha preocupação, eu me considerava um risco para as pessoas, né? Até conseguir entender. E, enfim, então, tendo esse apoio da família que me abraçou, que esteve ao meu lado sempre, apoio do trabalho que não me discrimina, não me trouxe preconceitos, né? Me acolheu, continua acolhendo, né? Os amigos também me acolhendo, me dando apoio, e, claro, o relacionamento que estava começando, por sinal, na época, e que também acabou sendo um relacionamento de soros discordantes, uma outra coisa que, para mim, era impossível de existir, né? Eu achava que uma pessoa que vivia com HIV jamais se relacionaria com uma outra pessoa abertamente. E graças a Deus, e claro, a compreensão trazida na época pelo meu parceiro, ele compreendia, conhecia, sabia como se dava, né? Então, entendia perfeitamente que duas pessoas de soro discordante poderiam conviver perfeitamente, enfim. E com esses pilares eu consegui seguir a minha vida e fazer o que eu tenho feito hoje, tentado ajudar pessoas, né? Enfim, a que possam, e também falar, porque hoje eu entendo, Fernando, aproveitando já esse momento, eu entendo que ainda existem muitos tabus em relação ao HIV, por exemplo, por conta da falta de conhecimento das pessoas, né? As pessoas não querem conversar abertamente. As pessoas não querem falar abertamente. E não falar, não conversar, não conhecer, faz se tornar uma coisa estranha e tu só querer entender a parte negativa daquilo que é mais que é mais comum que as pessoas saibam. E aí, enfim, isso sim gera o preconceito, e aí isso gera a desinformação, gera até mesmo esse crescimento que já estava mais do que na hora de ter reduzido. Afinal, a ciência está aí com um tratamento incrível que, enfim. E é isso. Perfeito, Luiz. Muito obrigado pela tua participação, pela tua ajuda, e parabéns pela história, né? Tem uma história, com certeza, que é importante, que sem dúvida serve de alerta para outras pessoas. E é isso. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.